Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus. O texto para a reflexão de hoje está no primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 16 e no versículo de número 6 e 7, que diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. O versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Estes dias estamos refletindo na história do rei Davi. A biografia do rei Davi começa com uma história de rejeição, com uma história de esquecimento, com uma história de desprezo. É isso mesmo. Pasmem os irmãos, mas a história do rei Davi começa da maneira mais difícil. Não é fácil ser rejeitado pela família, não é fácil ser rejeitado pelo próprio pai. E agora também não é fácil ser rejeitado por aquilo que simbolizava a religião em Israel. A última instância na vida do ser humano é a religião. Quando ninguém mais consegue nos alcançar, por vezes somos alcançados pela religião, por vezes somos alcançados por aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus manda que o profeta Samuel vá até a Belém para que Jessé reúna os seus filhos diante do profeta. O interessante é que quando Jessé reúne os seus filhos, ele esquece de Davi. Davi continua no campo, em uma das profissões mais humildes que existia naquele momento. A Bíblia diz que os filhos de Jessé são colocados diante do profeta Samuel. E o mais velho, chamado Eliabe, é tido pelo profeta como aquele que o Senhor havia escolhido como rei de Israel. O interessante é que Deus havia dito ao profeta que ele mesmo lhe mostraria e lhe diria quem deveria ser ungido a rei de Israel. Mas a Bíblia nos revela que aquele primeiro filho, o Eliabe, para ele já era o rei de Israel. Mesmo sem o Senhor dizer nada, mesmo sem o Senhor avisar nada, é neste momento que o próprio Senhor intervém e traz esta palavra tão preciosa para o profeta, dizendo para ele: não atentes para a altura, não atentes para a aparência, porque eu o rejeitei. Deus sabia que no coração do profeta Samuel havia um padrão, havia uma qualificação que era diferente da qualificação de Deus, que era diferente do padrão de Deus. E aí Deus passa a ensinar o profeta e a prepará-lo para aquilo que ele havia de ver e que ele tinha de fazer. É nesse momento que Deus diz: olha, eu não olho para o exterior, eu não olho para o estereotipo, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o interior. O meu padrão é diferente, as minhas escolhas são diferentes. E mais à frente diz a Bíblia que quando todos os filhos de Jessé esgotaram-se, o profeta pergunta para Jessé: ainda resta algum filho? E aí o Jessé manda que Davi viesse até o profeta, e quando Davi chega na presença do profeta, a Bíblia diz que naquele momento, mais uma vez, o Senhor tem que interceder diante de Samuel, porque Samuel continuou sentado, mesmo sabendo que só restava aquele filho, mesmo sabendo que só tinha aquele filho. A Bíblia diz que Deus intervém, dizendo para o profeta, no versículo 12, a parte final, diz assim: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Ou seja, quando o profeta Samuel vê a Davi entrando, ele simplesmente fica sentado, fica paralisado, porque não era algo que estava no seu padrão, porque não era algo que estava dentro dos seus requisitos, e ele fica parado, ele fica paralisado. E neste momento o Senhor diz: levanta-te e unge-o, porque este é ele.
É Ele que eu escolhi, é Ele que me agradou, mesmo não tendo os teus padrões e os teus requisitos. Nesta hora, eu queria deixar uma palavra especial para você, querido irmão, que o padrão de Deus, por vezes, não será o padrão dos homens. Que o olhar de Deus, por vezes, será diferente do olhar dos homens. Por isso, não se preocupe por qualquer tipo de rejeição ou qualquer tipo de desqualificação humana. Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te chamou, é porque os seus planos e propósitos estão de pé na tua vida, em nome de Jesus.